Olá, gurizada! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre química orgânica. No vídeo de hoje nós vamos ver a primeira reação de alcenos, tá? Para quem não lembra, alcenos são aquelas moléculas orgânicas caracterizadas pelo grupo funcional. Sim, eu posso considerar como um grupo funcional, porque tem uma maneira específica de reagir. Então, caracterizadas pelo grupo funcional aqui da nossa dupla ligação. Então, esse que é o alceno. E a reação mais simples do alceno vai ser a hidrogenação catalítica. Por que que ela é a reação mais simples do alceno? Bom, porque eu vou simplesmente adicionar hidrogênios aos carbonos aqui da dupla. Olha só como é simples. E quando eu faço isso, eu digo que eu estou saturando a dupla. E é importante a gente prestar atenção um pouquinho nisso, porque às vezes a gente usa os conceitos sem entender muito bem, né? Quando a gente fala de alcenos, eu digo que os alcenos estão insaturados, são moléculas orgânicas insaturadas, quer dizer o quê? Ah, que eles apresentam dupla ligação. Tá, mas por que que eu chamo essas moléculas com dupla ligação? Por que que eu digo que elas têm uma cadeia insaturada? Elas têm uma cadeia insaturada porque não estão completamente saturadas. Saturadas de quê? Saturadas de hidrogênio, né? Então, quando eu adiciono hidrogênios, onde tem essa dupla ligação, eu saturo a cadeia, porque ela tem todos os hidrogênios que ela poderia ter, certo? Bom, além disso, é uma reação que vai requerer temperatura, né? Ela precisa de uma energia de ativação, mas a energia fornecida pela temperatura não é suficiente. Por quê? E talvez, embora, né, a energia fornecida pela temperatura, talvez ela consiga promover a ruptura aqui ah, das ligações, ou melhor, da ligação entre esses dois átomos de hidrogênio, a reação termodinamicamente não é favorável, porque a partir do momento que se forma, que é feita a clivagem heterolítica aqui, e eu vou ter o íon H+, e o íon H-, isso é termodinamicamente desfavorável. Está em um estado de energia muito maior do que a molécula de H2, certo? Mesmo se fosse uma clivagem homolítica, eu tivesse o átomo de hidrogênio só com um elétron e o outro só com um elétron, mesmo se fosse dessa maneira, é desfavorável que esse sistema desses dois átomos de hidrogênio fiquem nessa forma, tá? Requer uma energia muito maior para eles ficarem separados do que para eles ficarem juntos. Então, não posso simplesmente adicionar energia para romper, porque eu posso até romper a ligação através de uma clivagem homolítica ou heterolítica, mas eles não vão se manter separados, tá? Eles vão liberar a energia que eu adicionei e vão voltar a formar a molécula de H2, porque é a forma mais estável, a forma que requer menos energia para que eles existam, certo? Então, essa reação requer energia, requer temperatura, mas somente a temperatura não é suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar ali com a cinética da reação e arrumar um jeito de fazer com que esse estado intermediário no qual eles vão ficar separados, arrumar um jeito de fazer com que esse estado intermediário não seja tão desfavorável, tenha uma energia aí um pouco mais baixa, que permita a aproximação de algum outro reagente aí para interagir com esse sistema. E eu faço isso adicionando um catalisador. Vocês lembram lá o básico de cinética? O que o catalisador faz é exatamente mudar o caminho pelo qual a reação ocorre e, portanto, ela vai ocorrer por um caminho de menor energia. Tá legal? E é isso que vai acontecer aqui na hidrogenação catalítica. Se eu aquecer apenas o meu alceno aqui, que eu quero reagir, com o gás H2, eu posso ficar aquecendo durante muito tempo, vai reagir muito pouco, quase nada. Agora, se eu faço esse mesmo processo na presença de um catalisador metálico de platina, de níquel, por exemplo, eu vou obter bons rendimentos para essa minha reação.
Por quê? Qual vai ser o papel do metal, do catalisador metálico, nessa reação? O papel dele vai ser ativar, entre aspas, ativar, o termo que a gente usa, a molécula de hidrogênio, a molécula DH2, para ela reagir. Por quê? Porque na superfície do metal vai ser possível estabilizar esses dois átomos separados. Então vai ocorrer a clivagem heterolítica aqui, um átomo fica com um par de elétrons, que é o que está sendo indicado rosinha aqui, certo? E o outro seria o H+ aqui. E os dois ficam, o termo correto não é adsorvidos, mas vamos pensar dessa maneira, os dois ficam adsorvidos, retidos na superfície do metal. E como eles estão ligados de certa forma ao metal, eles estão estáveis, porque eles não estão soltos interagindo um com o outro, eles estão ligados ao metal. Então, nessa forma, eles conseguem existir, sendo que um está com um par de elétrons que era dessa ligação aqui, parzinho de elétrons, está com ele aqui, ó. E o outro seria, na verdade, só um próton, né? Que também está ligado à superfície do metal. Aí, nessas condições, com o hidrogênio ativado, é que ocorre a aproximação do meu alceno aqui do catalisador e dos hidrogênios que estão aqui no catalisador. E quando ocorrer essa aproximação, o que vai acontecer? Vai ter uma tendência, quem já estudou complexo sabe que pode haver uma tendência aqui de ocorrer uma coisa similar a uma coordenação, enfim, vai ocorrer a aproximação do par de elétrons de uma das ligações dessa dupla aqui, vai ocorrer uma aproximação dele da superfície do metal, tá? Para o rompimento desta ligação, que é o que a gente está observando aqui, e simultaneamente, este hidrogênio que ficou com o par de elétrons da molécula original de H2 é capaz de atacar o carbono, que vai ficar, não há formação de carbocátion aqui, mas supondo que essa ligação se rompesse, o par de elétrons dela ia ficar com este aqui, que é o que a gente observa. Então, ele ia vir para cá, que é o que a gente está observando aqui, tá? Então, este carbono ficou com um par de elétrons da ligação dupla, este aqui ficaria, pelo menos por um momento, com uma carga positiva aí. E, portanto, ele fica suscetível ao ataque de nucleófilos, né? É engraçado pensar em uma espécie de hidrogênio como um nucleófilo, mas enfim. Então, esse hidrogênio que estava com o par de elétrons da molécula vai atacar este carbono que fica deficiente de elétrons, correto? Então, eu teria esse estado intermediário aqui. E veja, nesse estado intermediário, o que eu tenho? Eu tenho este hidrogênio que está deficiente de elétrons, que depende dos elétrons do metal para estar ligado, e eu tenho este carbono com um par de elétrons. O que vai acontecer? Este par de elétrons vai atacar este hidrogênio, vai remover este hidrogênio da superfície do catalisador e vai regenerar o catalisador, tá? Isso é uma coisa importante quando a gente pensa em reações catalíticas. Sempre, 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 quando eu estou falando de catálise, eu tenho que regenerar o meu catalisador no meio, certo? Então, ele captura este hidrogênio, este próton, na verdade, e o catalisador volta à sua forma original, tá bem? É importante notar também que aqui o que eu estou apresentando para vocês é um catalisador heterogêneo, quer dizer o quê? Que ele não se solubiliza no meio e, portanto, ele é também mais fácil de ser regenerado e mais fácil de ser reaproveitado quando a reação termina. Outra característica importante dessa reação é que a adição aqui desses hidrogênios vai ocorrer apenas de um dos lados dessa ligação dupla. Aqui, se vocês olharem bem, ela está num plano, né? Ela está num plano, essa dupla aqui. Esses carbonos são hibridizados em sp2? É, sp2, porque eles têm que ter um orbital p puro aqui. E aí fica um lobo para cima, um lobo para baixo do plano, um lobo para cima, um lobo para baixo do plano, que é o que faz aqui faria, né, a segunda ligação aqui da dupla, que seria uma ligação π, né? Então a gente tem que pensar desse jeito, que essa ligação π vai se aproximar ou por cima ou por baixo do plano. Isso sempre vai acontecer. Isso nos leva ao ponto de que essa hidrogenação catalítica vai ser estereoespecífica, porque vocês pensem, né? Aqui eu tenho meu composto,
que eu quero reagir com catalisador. Aqui eu estou usando catalisador de platina. Este aqui, o etanol, está sendo só o solvente da reação, tá? Ele não está interagindo diretamente. E eu vou reagir este meu alceno com catalisador de platina. O que vai acontecer? Esta molécula aqui, o plano dela está no mesmo plano da tela do computador. O que vai acontecer na reação é que ou eu vou adicionar os meus hidrogênios aqui, vamos imaginar para frente do plano da tela, imagine isso aqui para frente da tela, tá? Claro que depois vai ter uma distorção, esses carbonos aqui vão se reibridizar ali para sp3, né, quando isso acontecer. Mas imagine assim, ou eu vou adicionar esses hidrogênios para frente do plano da tela aqui, tá? Ou, deixa eu apagar aqui, cadê a borracha? Ou eu vou adicionar esses hidrogênios aqui para trás do plano da tela, tá? Porque é somente um dos lados do plano formado ali por aquela dupla que vai se aproximar da superfície do catalisador para reagir. Tá legal? Então, é isso que vai acontecer e isso me garante a estereoespecificidade ou estereoseletividade da reação. Posso garantir que vai formar sempre composto cis ou sempre composto trans? Não, isso vai depender dos substituintes que estão aqui nesses carbonos que vão se tornar centros quirais, né? Centros estereoespecíficos. E dependendo desses grupos funcionais substituintes que estão aqui, aí eu vou ter ou sempre cis ou sempre trans para um substrato que eu estou utilizando. Tá? Eu não vou ter mistura de cis e trans. Tá legal? Então, no caso desse substrato aqui, eu vou formar sempre a forma cis, porque eu tenho dois centros quirais, tá? E esses centros quirais vão ser aí sempre a imagem especular um do outro, e a molécula também vai ser a imagem especular uma da outra, tá? Então, hidrogenação catalítica me garante estereoespecificidade, mas não me garante enantioseletividade, sendo que isso aqui é uma mistura racêmica, eu vou ter o R e o S aqui. Tá legal? Sobretudo quando eu estou utilizando um catalisador heterogêneo que não se dilui no meio. Entretanto, eu posso procurar tentar garantir a minha enantioseletividade, ou seja, formar só o R ou formar só o S, se eu utilizar um catalisador que seja homogêneo, ou seja, como este exemplo aqui desse catalisador de Hodge que eu estou mostrando, ele é homogêneo, ou seja, ele se dilui no meio, e o próprio catalisador já é ou R ou S, ou seja, ele já tem uma configuração quiral definida. Dessa maneira, o que vai acontecer? Vocês veem aqui que há os grupos substituintes, aqui nos carbonos dessa dupla, e esses grupos substituintes vão interagir com esse catalisador, que tem dois centros, no caso aqui é o fósforo, tá? Que ele tem dois centros quirais, e ele vai reagir, esses grupos substituintes que estão aqui nos carbonos que formam a dupla, vão reagir com esses grupos substituintes aqui do catalisador quiral que eu estou utilizando, e só vai ocorrer aproximação da maneira que permita a menor interação repulsiva aqui, tá? Da maneira em que ocorra o menor impedimento estérico, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, nesta configuração, a adição dos hidrogênios vai ocorrer nessa face de baixo aqui. Eu gosto sempre de desenhar o plano, vamos desenhar o plano, tá? Formado pela dupla. A adição vai ocorrer nessa face de baixo do plano aqui, onde está a dupla. Por quê? Porque dada a configuração do catalisador e dos grupos substituintes aqui do alceno, é que permite o menor impedimento estérico. Agora, se esses centros aqui tivessem a configuração invertida, vejamos, são dois centros R aqui. Se eles tivessem a configuração invertida,
A aproximação e a adição ocorreria pelo outro lado aqui do plano formado pela dupla, porque aí este lado é que garantiria menor interação e a menor repulsão dos grupos funcionais do catalisador quiral e do alceno que eu estou utilizando na reação. Tá legal, gente? Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo também vai ser sobre a reação de alcenos e nós vamos nos aprofundando no conteúdo, ou nos conteúdos, né? Tendo como base aqui o livro do Vollard de Química Orgânica, recomendo, sobretudo para quem está começando. É um livro muito bom. Legal? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com os amigos e não deixe de seguir o PET nas redes sociais para estar sempre ligado. Um abraço e até a próxima!